aí, galera, por favor. Bom, vamos lá. Qual que é o objetivo aqui da reunião? É a gente reforçar, resgatar, tá? Várias outras reuniões que nós já tivemos ao longo de todo esse processo aí de reformulação dos campeonatos nacionais, tá? A gente está chegando num estágio próximo das competições, que alguns prazos estão por ser atingidos aí, né? Estamos para iniciar também em breve o campeonato do Super Sevens e algumas coisas que nós construímos nessa reformulação dos campeonatos nacionais. Acho que a gente internamente entendeu que era importante também ter novamente uma reunião, porque existe mudança dentro dos clubes, nem sempre são as mesmas pessoas que estão nas reuniões, então a gente está sendo um pouco repetitivo, pode ser para algumas pessoas, mas para outras talvez isso não esteja tão claro ainda, tá? E a gente tem tido esses feedbacks, por exemplo, da Copa do Brasil. A gente demorou para todos os clubes da Copa do Brasil, do masculino de 15, entender e fazer sentido toda essa reformulação, tá? Então, a ideia aqui hoje, o objetivo é isso, é reforçar sobre uma mensagem que a gente já trouxe sobre o Sevens feminino, beleza? Fiquem à vontade aí para perguntarem quando a gente estiver apresentando, a gente vai passar pela apresentação novamente e dúvidas que tenham, vão perguntando slide a slide, tá? Ícaro, você abriu o áudio aí, cara? Você quer pontuar alguma coisa? Não, Julião, acho que podemos seguir por enquanto. Acho que o ideal mesmo é que o pessoal tire dúvidas, aproveite a conversa aqui para tirar o máximo de dúvidas possível. Você abre a apresentação ou quer que eu abra? Espera aí. Posso abrir, cara, posso abrir aqui também. Ou abre por aí, cara, que daí é mais fácil de eu ver todo mundo também, cara, por favor. Já compartilhei. Enquanto o Ícaro está abrindo, galera, só queria resgatar com vocês o processo de reformulação, tá, dos torneios nacionais, em especial o Rugby Sevens. Ele tem alguns eixos, tá, algumas premissas que foram tomadas aí para a gente ter essa reformulação delas. Uma é aproveitar melhor os recursos em número de clubes atendidos, tá? Então, a gente tem um recurso que é os campeonatos nacionais e o objetivo é proporcionar melhores oportunidades para outros clubes, tá? Então, o masculino teve mudanças, o Super Sevens, já desde o ano passado, passa por algumas mudanças, né? Então, tinha a questão de ônibus, de ter duas ou três equipes envolvidas dentro de um ônibus, de otimizar recursos para colocar mais pessoas jogando, tá? E com o Sevens feminino aconteceu a mesma coisa, essa reformulação. Então, a questão de per capita por clube dos projetos de incentivo foi uma das premissas, tá? Uma segunda premissa é o processo de estimular as regiões. Então, a gente tem buscado criar oportunidades e estimular regiões a promoverem as suas competições estaduais e regionais, tá? Porque a gente sabe que isso, a longo prazo, ele não é sustentável pela questão geográfica e várias outras discussões que nós já tivemos, tá? E dentro dessas premissas, essa reformulação do Sevens feminino, ela foi construída a várias mãos, não só pela CBRU, mas pelo envolvimento de federações e de clubes. Então, teve pessoas dentro de clubes, atletas, parte de gestão, que tiveram a sua contribuição dentro dessa realidade aí, tá? Então, só para resgatar um pouco de onde veio essa construção aí, tá? Mas vamos lá. A gente tem aqui alguns estágios, acredito que todo mundo tenha recebido esse material. Se não recebeu, a gente vai repetir ele aqui e a gente vai trazendo dúvidas, tirando dúvidas de vocês aí. Beleza? Pode avançar, por favor, aí, Carol. Bom, vamos lá. Qual que é o objetivo? Promover as regiões envolvidas para que aumente a quantidade de jogos e atletas, fortalecer os clubes existentes e estimular novas iniciativas. Então, é o que a gente trouxe aqui. A gente, por um tempo, criou uma referência, uma dependência muito grande de competições a nível da CBRU, e isso começou a ficar insustentável financeiramente. Campeonatos caros de ser subsidiado, e dependendo muito do poder de captação, tá, de projetos de incentivo, é onde os projetos são financiados, e uma restrição
para uma restrição para um determinado número de clubes. Tá? Então, o que a gente trouxe, a ideia, o objetivo é promover uma organização das regiões, dos estados, tá? Para que a gente possa ter mais jogos de rugby, tá? Não dependente de uma única organização aí. Tá? Pode passar aí, Carol. Tá? Aqui tudo a gente tem como referência o Super Sevens, né? Então, o Super Sevens, ele hoje é o campeonato principal a nível nacional, é o campeonato que vale o Bolsa Atleta, tá? Pro feminino de Sevens, tá? E a referência, a construção é com base nele, né? Então, qual o caminho que os clubes têm para chegar num Super Sevens, tá? Então, a gente hoje, a partir do Super Sevens, a gente criou outros 2 campeonatos, um que é o qualificatório para o BR Sevens, tá? E o BR Sevens. Então, o BR Sevens hoje, ele também faz parte do calendário feminino, tá? Que a gente antes tinha só o BR Sevens no caráter do masculino, tá? Para o masculino, o BR Sevens é o que vale Bolsa Atleta. Para o feminino, o BR Sevens é um caminho para se chegar no Super Sevens. Tá? Então, o BR Sevens hoje está dentro de um caminho para se chegar no BR Sevens. Então, a gente colocou uma vaga lá dentro como para que o campeonato tenha uma importância também. Tá? Então, por isso que a gente teve essa criação. Aí, por isso que algumas exigências, alguns critérios, eles passam aí baseado nessa questão do Super Sevens, tá? E tem algumas necessidades de obrigação dos clubes que jogam Super Sevens, justamente por a gente entender que esses clubes são beneficiados pela confederação, eles recebem um investimento, tá? E eles também têm a necessidade de auxiliar na organização desses pré-requisitos que tem regionalmente. Então, o não cumprimento desses pré-requisitos, tá, impacta na participação ou não do Super Sevens. Tá? Então, não sei se isso é claro para todo mundo, mas é um ponto que impacta diretamente os clubes que estão no Super Sevens, que recebem esse benefício, e que se a região que ele está, o estado que ele está, isso não acontecer, tá, ele está passível aí de ser retirado do Super Sevens. Tá? Então, isso é uma construção que já veio previamente, tá? E a gente só está, de novo, relembrando isso. Então, acredito, Baby, só me corrija, Baby Ícaro, se foi encaminhado já, porque os clubes precisam, né, indicar quais são as competições que justificam aí os estaduais, tá? E o regional, tá? Então, já tem regiões que já direcionaram isso, tá? Mas, Baby, pode dar uma atualizada para mim quanto a isso. Sim, ainda não foram muitas, mas algumas já atualizaram. É o que já foi feito, sim, e na verdade 3 só. Ainda falta uma galera para a gente poder entender esses pré-requisitos e ver se está todo mundo apto, né? Boa. E é por isso que a gente até trouxe essa reunião justamente para relembrar algumas pessoas, e porque é isso, o objetivo nosso é essas construções, esses critérios veio justamente porque tem clubes que estão recebendo investimento e eles precisam movimentar a sua região. Tá? Tá. Então, acho que vocês já leram aí, né? Então, jogar no mínimo 2 etapas estaduais com no mínimo 2 equipes participantes. Só liberar aqui. Jogar no mínimo uma etapa regional, que é o quali, que a gente tem chamado qualificatório, com no mínimo 6 equipes participantes. As etapas devem ser jogadas no período entre julho de 2022 do ano passado até julho, agosto de 2023 desse ano. Tá? Por que esse período? Porque isso impacta na participação ou não das equipes do Super Sevens. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma equipe não cumpre esses pré-requisitos durante esse período. A gente vai ter a possibilidade não, né? A gente tem a questão da permanência dela ou não no Super Sevens. Tá? A gente precisa entender e ela precisa... mas eu não consigo organizar um quali regional aqui. Beleza, mas o que foi construído? Qual foi as tratativas? A gente tem uma região já do país que já trouxe vários caminhos, e é isso, o que a gente quer promover é um movimento da região, e que as coisas aconteçam dentro daquela região. Tá? Então, talvez tenha algumas coisas que nesse momento a gente vai entender como está sendo feita essa construção, tá? Mas é importante que a região e os clubes dessa região comecem a se movimentar, porque talvez tem região ou estado que a federação ela não é ativa, tá? E é importante que a federação é feita de clubes, e o clube precisa também dar esse suporte.
tá? Senão a gente sempre vai ficar fadado aí a depender de uma única via para com isso, tá? Então, esses são os critérios. Então, sobre esse slide, não sei se alguém tem alguma dúvida, pergunta, a gente tem mais alguns outros, acho que vamos deixar um pouco mais claro isso, então a gente pode até esperar para essas perguntas, tá? E o último ponto ali que está, a CBRU designará as equipes que irão no ônibus pago pela mesma. É o que já acontecia no ano passado, acho que isso está claro para todo mundo, é a otimização do recurso, tá? Então, se tem uma equipe que vem de uma região, talvez a gente coloque 2, ou dependendo, 3 equipes dentro daquele transporte, lógico, entendendo toda a realidade, para a gente potencializar o recurso, tá? Mas pode passar, Ícaro, por favor. Super Sevens. Então, a gente está falando dos clubes hoje, Melina, Bandeirantes, o Band, São José, Niterói, Curitiba, Leoas, Delta e Pasteur, tá? A gente tem primeira e segunda divisão e a gente tem juvenil, tá? Então, os clubes da primeira divisão, todos os clubes, tá, que estão na primeira e segunda divisão, têm aqueles pré-requisitos prévios para essa questão do Super Sevens, porque são clubes que recebem benefício da confederação para participar do campeonato, tá? Os locais, isso está em definição, tá? Porque tem a questão de captação, de aprovação e de regiões, tá? Então, isso depende, uma etapa em determinado lugar, ela tem um custo maior do que em outra, então, são coisas que ainda não está batido o martelo nos locais, tá? Mas está batido o martelo que é a partir de setembro, então a gente tem ainda julho e agosto para a realização desses qualis regionais, tá? Aí estão as datas, né? E a divisão do que é primeira e segunda, do que é segunda divisão e do que é juvenil. Tá? Opa, tudo bem? Só lembra... Eu queria... Opa, Pode falar. posso falar? Claro. Eu Pode. conversei com a Bebê esses dias e ela comentou que os times da segunda divisão eles ainda não estão definidos, que ainda não tinha sido batido o martelo quanto a isso. A gente tem que entender a condição dos clubes, tá, nessa participação, no sentido Peraí. Só uma coisa, Julião, Diga lá. os clubes da segunda divisão, a gente vai consultar os clubes que jogaram no passado, para entender quem que vai continuar jogando, né? E quem não vai jogar, quem não vai participar, entendeu? A quantidade de clubes a gente consegue fazer com 6 ou com 8, enfim. E aí a gente vai começar essas tratativas com todo mundo de novo, mas partindo já do pressuposto de quem jogou no passado. Tá, essa é a minha dúvida, então. Obrigada, Renato. Tá até no slide anterior, né? Tá até a definir ali. Porque é isso, também entender a condição desse clube de participar dessa etapa, né? E não é só se organizar para jogar o Super Sevens, sendo que não participou anteriormente das etapas estaduais e regional, entendeu? Então, acaba sendo uma questão de pré-requisito, no sentido de ter uma organização não só para jogar o Campeonato Brasileiro, mas de ter já vindo com um histórico antes de ter, entre aspas, competência aí para estar participando, né? De ter uma estrutura de elenco, de estrutura, enfim, para estar participando de um campeonato nacional. Tá. Pode dar sequência aí, cara, por favor. Ô, Julião, se não for te atrapalhar, acho que de acordo com a sua fala, eu vou seguindo nos slides, porque tem alguns na frente aqui que tem a ver com o que você está falando, tá? Por exemplo, aqui. Então, eu vou, se não for atrapalhar o pessoal aí também, eu vou seguindo nos slides de acordo com isso, tá bom? Boa, beleza, perfeito. Tinha uma mensagem aqui no chat, mas é confirmação de segunda divisão. E em relação ao Super Sevens, né, a gente tem essa construção de acesso e de rebaixamento, né? Então, o primeiro ao sexto colocado, ele se mantém no torneio, tá? Do próximo ano. O sétimo e oitavo colocado, eles caem para a segunda divisão, tá? E o primeiro colocado do BR Sevens e o campeão, né, o primeiro colocado da segunda divisão, sobe para o Super Sevens do ano seguinte. Tá? Então, acho que não sei se é claro para todo mundo isso, se alguém tem alguma pergunta sobre essa questão de rebaixamento e de acesso, acho que pode falar, Thiago.
No BR7, os times da primeira divisão vão jogar também, né? Se eles ganharem o torneio, a vaga passa para o primeiro que não seja da primeira divisão? Isso, é a vaga subsequente, a equipe subsequente aí, tá? E até mesmo o que está na primeira divisão, por exemplo, o sétimo ou o oitavo, ele vai para o BR7 e ganha o BR7, ou fica à frente, tá, das vagas, ele volta para a primeira divisão. Então, é uma oportunidade também do que estava na primeira divisão, de ter uma possibilidade de jogar uma competição que vale vaga e permanecer na primeira divisão. É uma questão também de entendimento do nível. Se ele ganhou o BR7 diante de várias equipes, é que ele ainda tem nível para manter na primeira divisão. Tá? Então, é um pouco essa construção também. Obrigado. Segue para a segunda divisão, o Já Ícaro. está aí na segunda. Super Sevens. Ó, opa. É o que eu acabei Segunda de... divisão? É o que eu acabei de trazer, né, cara, que a gente Não, ainda esse tem... aqui é o... o time só da segunda divisão. Certo. Seguir para o qual, então? Isso, só para... Volta ali, só um ponto importante ali, que é, para esse ano, tá, definir a questão da segunda divisão. E a gente quer construir esse processo de acesso também para a segunda divisão, né? Então, hoje, a primeira construção que a gente tem é o pré-requisito que a gente tem prévio de estadual e regional, tá? Visando edições futuras, essa construção também de um caminho para um clube chegar na segunda divisão, porque a segunda divisão também ela vale uma vaga para o Super Sevens, tá? Então, mas esse ano não vai seguir esse processo? Não, é como o Renatão já trouxe aí em relação a quem são os clubes que vão participar do Super Sevens, tá? Da segunda divisão. Mas visando uma sequência futura de tentar respeitar essa construção da segunda divisão, visto que ainda a gente não tem uma segunda divisão consolidada, com equipes consolidadas, estruturadas, para ter um número X de participantes, tá? Diga, Thiago. Os clubes que jogaram a Série B do ano passado e ficaram de segunda a sexta, eles já estão classificados para a Série B desse ano, correto? Sim. Todos vão ter, a gente vai entrar em contato com todo mundo, tá? Então, seguindo a ordem do ano passado, né? E aí, como é que você está? Jogou, tem que jogar, quer jogar segunda divisão esse ano? Quer, tá dentro. Não joguei Qualify, não joguei isso, não joguei aquilo, tá fora, entendeu? Mas todos vão ser consultados dentro da ordem do ano passado. Sim. Ano passado tiveram 6 clubes, né? Então, teoricamente, todos que tenham condição vão jogar, né? Sim. Se eles tiverem condições de jogar, assim, se eles cumprirem os pré-requisitos e eles quiserem jogar o torneio, sim. Tem prioridade, Perfeito. né? Eles têm prioridade. Perfeito. Pode passar, Ícaro? Aí a gente entra, acho que no principal tema aqui, que é o quali regional. Tá? Pode passar? Qual que é a construção do quali regional? Uma organização entre regiões. Tá? Então, a gente já tem estados que estão realizando as suas competições estaduais. A gente tem lá no começo que ter uma competição, agora não me recordo se eram 1 ou 3 equipes. Tá? Desculpa, se eram 2. 2. Ou 3 equipes, não me recordo agora, são 2. 2. Tá? Mas depois também há um movimento regional, precisa ter no mínimo um jogo, uma etapa com no mínimo 6 equipes participando. Mas no mínimo, aqui na nossa região, a gente tentou, movimentou e conseguimos 5. Beleza, vamos entender esse movimento que foi feito. Tá? A gente tem o contato desses clubes envolvidos, de outros clubes que têm movimento de rugby, e vamos entender realmente o que está sendo construído, porque talvez tenha região que talvez não tenha 6 equipes para jogar. Uma coisa é a gente tentar e não ter, outra coisa é ter equipes que não estão se movimentando para acontecer. Tá? Então, essa passa por uma construção que a gente tem desse ponto regional, tá? E a gente está justamente nesse estágio, né? Porque a gente tem julho e agosto para que esse quali regional aconteça. E na nossa construção de reformulação, o quali regional, ele é como uma etapa, tá?
além de ser de ser um critério de participação do Super Sevens, de ser um qualificatório para o BR Sevens, tá? A gente traz essa construção para que também seja uma etapa a mais de estímulo para os times do Super Sevens e para os times envolvidos. Tá? Então, a gente tinha no ano passado 6 etapas do Super Sevens, a gente está saindo para continuando com 6 etapas, mas de uma forma diferente. Tá? O nível é diferente, vai ter equipes com nível menor? Sim, vai ter equipes com nível menor, mas o nosso olhar é de desenvolvimento. Tá? Então, a gente está olhando uma construção futura com a oportunidade de mais clubes jogando. Beleza? Então, aqui é um ponto que a gente, nesse momento, tá, vai buscar dar um suporte. A gente tem algumas pessoas da CBRU em cada região aí, mas a organização, ela parte dos clubes e das federações para que esse regional aconteça. Tá? Então, os clubes envolvidos do Super Sevens e os clubes envolvidos que queiram participar da segunda divisão têm que ter essa construção desse quali regional. Tá? Então, não é uma responsabilidade da confederação a organização. Tá? É uma responsabilidade dos clubes envolvidos e da federação para que essa competição aconteça, para que essa etapa aconteça. Tá? Formato de disputa. Tá isso. É o que você está falando aí, Luciano. Boa, beleza. Tá. Deixa eu voltar um slide aqui. Opa. Acho que aqui é importante. Obrigatoriedade para todas as equipes do quali regional. Todas as equipes participantes da etapa regional devem obrigatoriamente jogar no mínimo 2 etapas estaduais, com no mínimo 2 equipes participantes em cada etapa. Tá? Então, é aquilo que a gente vem falando. A gente tem uma construção que amarra uma situação na outra. Tá? Então, aquilo que estava no primeiro critério, a gente traz ela para cá. Essas etapas devem ser jogadas no período de julho do ano anterior até junho do ano do torneio, que é o caso referindo à etapa, a etapa estadual. Tá? Serão permitidas a participação de equipes de primeira e segunda divisão do Nacional, a etapa regional com limite de 16 clubes, e a distribuição será proporcional ao número de clubes que jogaram as etapas estaduais. Então, aqui por exemplo, chegamos num futuro, a gente tenha mais que 16 clubes participando de uma etapa regional. Essa distribuição ela é baseada na quantidade de clubes envolvidos no estadual. Ou seja, quem tem o maior movimento, mais trabalho, em um momento que a gente tiver essa necessidade de limitar vagas, vai ser proporcional aos clubes participantes do estadual. Tá? Tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Boa noite a todos. Então, o quali regional irá ser contemplado pelos recursos captados através de leis de incentivo, ainda que a organização chefe das federações? Não. O quali, o Ícaro, confirma para mim, mas o quali regional ele tem o subsídio a gente já até tinha nos outros slides, cara. Ambulância e arbitragem, agora não me recordo. Preciso checar sobre isso. Eu acho que está aí. Eu acho que está aí em algum lugar. Já respondi lá, eu já respondi. O quali não. O quali é um torneio custeado pelas... O que acontece? Quando a gente fez o projeto maior, a gente colocou o custo de ajudar as regiões. Como não foi captado o recurso 100% do projeto, aí o que acontece? A gente tem que pegar o projeto e fazer alguns cortes. Então, essa ajuda dos qualis esse ano, a princípio, ela não foi captada. Né? A gente está vendo dentro do projeto que a gente consegue, mas, a princípio, o quali é aquela coisa, tem 6 times. Quanto custa o torneio? 2 pau? 350 pau por time e vamos jogar. Acho que é importante colocar aqui também que, exatamente nesse slide, desculpa, como o Julião disse, é um cenário ideal para o futuro. Acho que o cenário atual, a gente não vai conseguir garantir que todas as equipes participem do estadual para disputar um quali. Acho que vai ter que ser feito um esforço para que consigam equipes, pelo menos 6 equipes para fazer esse quali. Acho que vai ter uma questão de logística. Mas é importante passar esse cenário para a gente também, para a gente entender as dificuldades.
até porque as regiões são grandes, então acho que vale a gente ter esse entendimento também, ter esse movimento para a gente saber o que vai ser possível realmente acontecer desse quali, porque se não acontecer um quali, por exemplo, fica sem a vaga para o Super Sevens, e acho que isso a gente não quer que aconteça. Então é importante ter esse cenário, a gente ter esse panorama, a Baby está entrando em contato com todo mundo para entender isso também, é importante que essas informações cheguem para a gente. A gente deu um prazo, né? A gente deu um prazo. Acho que tem um comunicado aí com prazo para que as equipes... É 2. Exatamente, é 2 de junho. As equipes e as regiões têm que enviar para a gente o seu cronograma, a sua ideia do que vai ser feito. Tá? Então, a gente continua com esse prazo. Deu 2 de junho, alguma região, algum clube não se manifestou, a princípio está fora. Tá? A princípio está fora. E aí, depois, a gente vai começar a entender o que está acontecendo. Mas precisa deixar claro, existe um prazo, e o prazo é para ser cumprido. Tá? Então, dia 2 de junho, a gente tem que receber as informações de todo mundo. Não mandou, não se manifestou, a princípio, está fora. Tá? Vamos deixar claro, até para depois, mais não tem mais nem menos, meu. Tá, pessoal? Precisamos trabalhar com prazo, porque é projeto de incentivo, a gente tem muitos prazos para cumprir perante o Ministério, perante essas coisas. Tá? Então, a gente não pode ficar esperando, calma, eu não consegui. Demos prazo para todo mundo, suficiente para todo mundo se movimentar, se mexer, se juntar, discutir e definir o que vai fazer. Então, a gente conta com o prazo dia 2 de junho. Ana? Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu queria ver, em relação à quantidade de etapas, tendo em vista o prazo curto e principalmente o deslocamento, pensando mais aqui a nível de sul e a questão de falta de verba, porque vai ser tudo custeado pelos clubes, não teria como ser reduzido para uma etapa? Qual estágio você está falando? Seria para o qualificatório sul. Eu tinha entendido que seriam 2 etapas de qualificatório, né? Uma 15 e 16 e outra 19 e 20. Se tem região que consegue se organizar para ter 2, porque o que aconteceu? Impacta um pouco no que o Renato trouxe de captação para o projeto. Então, existia uma questão de serem 4 datas do Super Sevens. Tá? E por questão de captação, teve que ser reduzido, teve que ser reajustado. Então, a gente abriu o mês de agosto para ser uma segunda possível data do quali regional. Então, se tem uma região que tenha interesse e quer organizar mais uma etapa, ok, tá? Mas como critério é a participação de uma etapa. Não quer dizer que você... São 2, eu acho que são 2 estaduais, né? Eu acho que são 2, se não me engano, são 2 estaduais e uma do qualifying. Isso. É que tem 2 datas lá que a gente colocou para ser o quali regional, né? Uma data em julho e uma data em agosto. Não quer dizer duas possibilidades. A gente tinha aberto 2 possibilidades no calendário. Tem regiões que talvez façam 2, ok, legal, mais jogos, como o Júlio falou, mas tem região que pode escolher uma das 2 e fazer uma. Agora, como eu falei, são 2 etapas estaduais, porque o custo é menor, né? Porque você está jogando dentro do seu estado, então é um custo mais baixo, e uma qualifying, imaginando que aí você tem uma viagem, você tem um custo um pouco maior. Sim, mas é que essas 2 etapas, como entra o calendário do ano passado, por exemplo, a Federação Gaúcha já cumpriu, né? Então, a gente não teria que votar. Eu só queria entender a obrigatoriedade de ter 2 etapas, mas se pode ser só uma, fica mais fácil de organizar entre federações e clubes, né? Sim. Aí entra a questão desse informe de quais são essas competições. Tá? Por isso que teve regiões que já fizeram essa manifestação, né, de explicando qual é o processo, e teve regiões que ainda estão em aberto com essas informações. Vamos seguir? Seguimos BR Sevens. Bom, critério. Todas as equipes participantes do BR Sevens devem obrigatoriamente jogar no mínimo 2 etapas estaduais com no mínimo 2
equipes participantes em cada etapa e uma etapa regional com no mínimo 6 equipes participantes. Então, é aquilo que a gente já trouxe, tá? Uma competição está interligada à outra, tá? Para justificar realmente a necessidade de promoção de mais jogos para as equipes envolvidas, tá? Será permitida a participação das equipes da primeira e segunda divisão do Super Sevens, tá? Caso uma dessas equipes seja campeã, a próxima melhor colocada terá o acesso para a promoção do torneio, que é respondendo a sua pergunta, Thiago, tá? Todos os campeonatos estaduais e regionais terão direito a menos uma vaga. Desculpa, todos os campeonatos estaduais e regionais terão direito a menos uma vaga, que é aquilo que a gente, talvez, para o cenário atual, a gente acaba não tendo um número de equipes para o total de equipes que cabe dentro de um torneio nesse formato. Mas, em um futuro, caso isso aconteça, tá? Num futuro, caso isso aconteça, a gente vai seguir esse critério de cada região ou estado ter no mínimo uma vaga, independente da distribuição de competições ou de clubes envolvidos nas suas competições, tá? Para dar oportunidade para todo mundo. Esse é um esboço, né, da divisão. Tá? Esse é um esboço da divisão, tá? Do envolvimento. Pode passar, Ícaro. É isso, Julião. Fechou? Fechou. Tá, e depois tem aquele slide de acesso para o Super Sevens, né? Então, o campeão do BR Sevens, a equipe campeã do BR Sevens, ela tem uma vaga no Super Sevens do ano seguinte. Tá? Então, a relevância e importância do Super Sevens, ela passa não só por ser mais uma etapa de estímulo e participação de todas as equipes, tá? Dar a oportunidade de ter mais jogos, mas também de ela valer uma vaga para o Super Sevens do ano seguinte, onde a gente tem o Super Sevens com as equipes sendo beneficiadas aí com o maior direcionamento de recursos por parte da confederação. Depois tem um calendário com um compilado de competições que tem aí a nível nacional, né, que envolve clubes adultos de primeira e segunda divisão e clubes nas categorias juvenis. Pessoal, acho que de maneira geral... Só um ponto aqui, Julião, assim, que eu respondi aqui no chat, mas acho que é uma questão importante. A Ana do Rio Rugby, ela perguntou, isso não pode estimular times com pouca verba e acabar por manter manter os times mais envolvidos? A minha resposta foi, pode, mas os clubes precisam se estruturar para conseguir participar. Cada vez mais teremos menos verbas para custear a quantidade de torneios que fazemos. A estruturação das equipes é fundamental para o crescimento do rugby. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, assim, os clubes têm, a CBRU só nesse projeto está colocando R$600 mil, certo? Então, era um projeto de 1.300.000, se captou 600, né? Quer dizer, então, os clubes têm que começar a se mexer. Sim ou sim, porque, de novo, cada vez mais a gente vai ter menos verba, tá? Isso vai acontecer. E se ficar só os clubes mais envolvidos, é uma pena, mas aí é lei de mercado, tá, pessoal? Os clubes precisam procurar a sua prefeitura, precisam procurar crescer dentro da sua comunidade, enfim, a gente sabe da dificuldade, tá? Assim, aqui eu acho que todo mundo, eu, Júlio, Baby, enfim, a gente já participou de clubes, né? Então a gente conhece muito bem essa dificuldade que mas ela tem que montar uma gestão, montar a gente para trabalhar, fazer um projetinho de patrocínio para pedir R$5 mil em vez de 200, entendeu? Enfim, cara, temos... a ideia é exatamente essa, que os clubes comecem a se mexer, tá? Ter aquela coisa que, que a CBRU vai pagar tudo, vamos começar a mudar esse viés, porque a gente teve um pouco isso no esporte aí um pouquinho antes da Olimpíada, um pouquinho logo depois, mas é um cenário que não existe mais e tende a piorar, tá? Então, vai fazer rifa, vai vender camiseta, não sei, né? Mas os clubes precisam começar a buscar alguma maneira aí de cada vez mais custear os campeonatos que vão jogar.
Tá? Ô, Renatão, para pegar, cara, da sua fala aí, até isso é uma questão geral que está acontecendo com todos os clubes, tá? Não é só feminino, mas no masculino também. Então, o Super 12 ele mudou o formato. Então, teve clubes nessa primeira etapa do Super 12 que o ano passado a CBRU pagava para viajar entre estados e esse ano estão tendo que viajar entre estados, tá? E quem está subsidiando isso é o clube. A CBRU só vai financiar para aqueles melhores 6 clubes que chegarem na segunda etapa. Tá? E aqui, já trazendo uma das questões que até o Bilks que trouxe, né, na reunião do masculino, porque é isso, talvez aqui tenha clubes que tenham, às vezes, potencial e interesse de ajudar numa questão de captação, porque talvez nesse ano a gente teve uma restrição de corte, pelo potencial de captação, que foram 600 mil, mas talvez tenha clubes que não tenham projetos de incentivo, de leis de incentivo, tem algum potencial patrocinador, incentivador, e que talvez possa colocar dinheiro dentro do projeto que vai melhorar as condições para competições futuras. Tá? Então, são oportunidades que a gente tem aí. Enfim, foi um clube que trouxe do masculino, que acho que é legal compartilhar isso, porque se a gente consegue captar o projeto num todo, a gente vai ter mais etapas, a gente tem mais benefícios para o clube. Se a gente capta parcial, a gente tem que ter alguns cortes e algumas linhas de cortes. Então, e aí entra um pouco no que o Renato trouxe, e naquilo que a gente até trouxe, quando a Paziano trouxe, a questão da segunda divisão, que é clubes terem estrutura para aguentar realmente uma competição nacional. Tá? Mas, Posso só complementar antes? Eu acho que é importante também ressaltar que o intuito desse novo modelo é realmente aproximar os clubes dentro das regiões, né, dentro dos estados, dentro da região, porque o Campeonato Nacional no Brasil é complicado, né, porque as distâncias são grandes. Então, a proposta é exatamente que tenha esse incentivo do campeonato estadual, do campeonato regional, para que mais clubes consigam participar e, consequentemente, os clubes que forem se estruturando, se envolvendo, conseguindo dinheiro, verba, vai ter o suporte dos campeonatos que vão ter esse deslocamento mais longo entre estaduais. E aí entra o nosso suporte atualmente e funciona dessa forma. Mas a proposta é que exatamente tenha incentivo para que mais clubes consigam jogar nas respectivas regiões. Nox? Opa, boa noite. Então, só queria checar uma coisa contigo, baseado, falando na verdade de BR7, queria entender qual é o peso que as estruturas montadas, né, de qualifier e de estadual têm, ou se tem algum peso, na definição de quais serão os times. Eu digo, por exemplo, se uma região tem um estadual com 5 etapas e 22 times, e a outra região vai ter uma etapa só ou 2 etapas só, com três equipes, qual seria esse peso na montagem da estrutura do BR7? Se tem essa diferenciação ou não? Porque eu vejo, por exemplo, o qualifier, a gente quer, assim, os times vão ter que jogar por causa de uma definição feita, eu acho justo, e a gente só fica preocupado disso. Eu tenho 16 vagas, quantas dessas vagas, assim, como vai ser definida essa fatia desse bolo, entendeu? Proporcionalmente, né? Como tudo é proporcional. Tá no slide, se vocês... eu acho que tem no slide. Tá no slide 18, tá? Tá aqui, ó, pequenininho aqui. Aqueles rodapé que tem algumas armadilhas. Mas eu sou velho, né, tio? Olha qual é a letra que você põe aí. Mas não é uma armadilha, galera. Mas aqui, ó, as vagas por região são proporcionais à quantidade de equipes participantes do quali, mínimo uma equipe por região. Tá? Então, todo o esforço e trabalho, se a gente chega em um número que impacta ter essa divisão, tá? Ela vai ser adotada proporcionalmente à quantidade de etapas e clubes que envolvem cada etapa. Beleza, obrigado. Raíssa? Oi, pessoal, boa noite novamente. Eu acho muito importante essa reunião que a gente está tendo e também essa iniciativa, né, da abertura para os clubes e federações de ter esse tipo de conversa. A minha pergunta em relação
aos recursos foi por causa que vocês comentaram e falaram que, né, em diversos momentos da reunião foi falado que a CBRU quer promover e estimular, né, que os clubes, né, das regiões, né, do Brasil possam ter algum tipo de continuidade, o que é ótimo. Mas, e acho que, de acordo com o que o rugby vem se desenvolvendo e tudo mais, essas captações, acho que foi o Renato, não conheço, mas ele falou, né, essas formas de captar os recursos e correr atrás, acho que já é conhecido e é algo que os times já fazem com frequência, né? É uma novidade. Para algumas regiões, eu acho que aqui no Rio não é uma novidade, mas como vocês falaram dessa promoção, eu queria entender melhor como esse recurso seria aplicado, se não seria, o que vocês já esclareceram, mas eu queria pontuar isso aqui, que como vocês falaram em relação a essa promoção e estímulo, eu imaginei que algum desses recursos seriam direcionados de uma forma mais diretiva para as federações, né, no caso. E uma dúvida em relação a isso é que se, mesmo que não tenha um recurso direto, se vai ter algum recurso em relação à estruturação especificamente para o quali regional, não necessariamente para os estaduais que já se desenvolvem, e alguns, né, como vocês disseram, já aconteceram, mas se vai ter algo relacionado de verba ou recurso à estrutura, né? Uma estrutura de uma etapa, né? Que a gente sabe que conta com ambulâncias, etc. Né? Se teria algo disponível, ou entendendo que é um cenário muito impactante, né? De uma captação que antes era de 1 milhão e agora está de 600 mil. Então vamos lá, Raíssa, o que acontece? Quando a gente escreve o projeto, a gente contempla tudo. A gente coloca lá tudo que a gente pode imaginar. Tá? Botamos a ambulância do quali, a arbitragem de quali, botamos tudo que a gente imaginou que seria prudente acontecer. Só que aí, se você começa a cair no segundo problema, o quanto capta. Então, a gente tinha lá um projeto de 1.200.000, 1.300.000, conseguiu captar um pouco mais de 500, 600 mil. Aí, quando a gente vai executar esse projeto, eu tenho que fazer cortes nele, certo? E aí, o que eu tenho que priorizar? Eu tenho que priorizar o objetivo principal dele, certo? O objetivo principal do projeto é o Super Sevens, primeira divisão. E aí, o que acontece? A segunda divisão e o juvenil eu consigo colocar junto na barca. Porque, como o Júlio falou lá atrás, é o mesmo ônibus, eu já tenho a estrutura, eu tenho arbitragem, entendeu? Então, eu consigo colocar isso para rodar junto, tá? Agora, quando aí você começa a falar de quali, essas coisas, hoje a gente não tem verba, tá? A gente não tem como ajudar em nada, zero, tá? A gente não vai ajudar. E eu vou voltar no mesmo ponto, acho que foi importante esse ponto que você levantou, tá, Raíssa? Porque por mais que a gente sabe que tem vários clubes que fazem, a gente tem que... Hoje, o que acontece? Hoje, a ajuda que a confederação vem dando para os clubes na área de desenvolvimento é trabalhar com a base. Tá? Aqui nós estamos falando praticamente de clubes adultos, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem alguns projetos Nina, vem para o rugby, a gente paga o treinador no clube, a gente fomenta que esse clube trabalhe na base, entendeu? Ali a gente também está colocando muito recurso nos clubes, entendeu? Aqui nós estamos falando no pico da pirâmide, jogador adulto. Né? A gente, como desenvolvimento, a gente entende que a nossa função é fomentar a base. Aqui, o adulto ele tem que se virar para jogar. Por isso que hoje a gente tem uma dificuldade maior em captar para os torneios do que para os programas de incentivo na base. Tá? Por isso que quando eu falo assim que é um cenário preocupante em relação a torneios, porque cada vez a gente tem conseguido captar menos nesses projetos, entendeu? É uma realidade. Né? Porque não é uma coisa atrativa para os patrocinadores, não é uma coisa atrativa para ninguém. Entendeu? Então, e aí quando você chega lá com um projeto que você vai impactar um monte de criança, o cara tem eu vou botar dinheiro no adulto, eu vou botar dinheiro para impactar um monte de criança. Eu vou botar dinheiro para impactar um monte de criança. Entendeu? Então, esse é o cenário que eu estou colocando aqui, que a gente tem que começar, sim, a se preocupar. Quem faz tem que melhorar o seu trabalho, quem não faz tem que começar a fazer, entendeu? É um trabalho de melhoria contínua, é um trabalho de dia a dia,
E temos que seguir, né? Temos que seguir. E é assim que a roda vai girar. Lambrini? Boa noite. A minha dúvida é mais ou menos a mesma coisa. Eu queria saber se para a segunda divisão vai ter alguma ajuda de custo com transporte. Em qual Segunda divisão, competição? Super Sevens. Então, eu lembro, toda vez que a Lambrini fala, eu fico até com vergonha, né? Porque ela sabe muito bem, e dentro do projeto já tinha falado, a gente colocou no projeto ajuda, principalmente para goianos, né? Especificamente, porque é um clube que vem se sacrificando muito para participar, né? A gente sabe o quanto tem de sacrifício, e, de novo, foi uma pena a gente não conseguir captar, mas a gente tinha lá, acho que uma perna de avião para eles, se eu não me engano, para vir para uma das etapas, para a gente poder ajudar as meninas de lá, e, infelizmente, quando a gente tem que fazer esse corte, a gente também não consegue ajudar, entendeu? A gente está numa expectativa de ter uma verbinha a mais que seja liberada dentro do projeto, e aí a gente talvez consiga fazer alguma coisa, mas hoje, a princípio, pode me xingar, Lambrini, mas a gente, de novo, não vamos conseguir ajudar vocês. Tranquilo. Por isso que eu vou ser, de novo, fico chateado toda vez que você pergunta isso, porque a gente enxerga no seu trabalho, principalmente no seu trabalho de pessoa física, né, o quanto você faz para botar o time para trazer, para viajar de longe, sabe, vocês sempre vêm para somar, vocês estão sempre ajudando, vocês estão sempre curtindo, vocês estão sendo, sabe, vocês estão, quando reclamam com razão, dando feedback positivo, e a gente sempre querendo ajudar, e a gente acaba ficando no meio do caminho aí, mas a primeira possibilidade que tiver, com certeza a gente vai ajudar o clube de vocês, que é o clube merecedor disso. Tranquilo, e pode confirmar que a gente vai participar, sim. Isso eu tenho certeza. Derek? Boa noite. Para mim não ficou muito claro, um clube que não jogou a segunda divisão no ano passado, qual seria a forma dele ingressar na segunda divisão esse ano? Quer que eu responda ou você responde, Renato? Pode ir, Julião. Vai você, eu vou falando em cima, a gente vai se atropelando aí. Boa. É um pouco como um pouco como a gente já trouxe para a Faziane, tá? Não tem fechado os clubes hoje da segunda divisão, como está lá a definir, tá? Como o Renato já falou, a gente vai consultar os clubes que jogaram o ano passado, com interesse e condições para participar desse ano, e depois, novos clubes, a gente vai entender, tá? A realidade e o que já participou regionalmente, entendeu? Porque para um clube participar da segunda divisão, ele tem que ter jogado 2 etapas do estadual e 1 etapa do regional. Tá? Então, ele precisa ter um mínimo de uma estrutura de participação local, tá? Para depois buscar uma participação nacional. A gente precisa ter clubes que participam de campeonatos nacionais estruturados, porque a gente quer a ascensão desses clubes, e não que eles sejam voos de galinha, tá? Que comece, participa de um ano e depois não tem uma continuidade em outros anos. Então, a construção de um clube que hoje não está numa segunda divisão e que quer participar, o primeiro ponto é a participação nos 2 estaduais e no regional, para depois ainda a gente ter essa conversa de interesse para essa definição para esse ano. Os próximos anos é um pouco aquilo que está no slide, que talvez a gente não tenha isso estruturado ainda, essa questão de acesso e rebaixamento para a segunda divisão também. Perfeito. Eu tinha uma outra pergunta que daí seria mais voltada então ao BR Sevens. Como funcionaria o empréstimo de atletas? Exemplo, tem um time da minha região que não vai jogar o BR Sevens por N motivos, mas a gente gostaria de incorporar algumas atletas delas para o nosso time. Tem alguma coisa já pensada nessa questão ou não? Renato? Não, ainda não, porque a gente vai ter que quebrar um pouco a cabeça, porque o que a gente tem que tomar cuidado? Tá? A gente tem que tomar cuidado que não se cria uma seleção regional para jogar o BR Sevens, porque aí você vai com uma seleção regional,
joga o BR Sevens, aí vamos dizer assim, você monta uma seleção regional e sobe. Entrou para a primeira divisão, só que aí no ano seguinte, o outro clube que te emprestou um monte de atleta vai jogar uma segunda divisão, por exemplo, entendeu? E aí o que acontece? Aquele clube campeão, ele já não existe mais, entendeu? Ele perde força, né? Então a gente vai ter que entender um pouquinho mais aí, a gente já começou a fazer esse tipo de conversa para entender, mas a gente vai ter que desenhar um modelo aí que a gente não privilegie muito algum clube em buscar uma vaga aonde não é a realidade dele, e sim uma realidade regional. Né? Não, perfeito. Era isso. Ok. Solange? Oi, gente, boa noite. Me escutam? Sim. Te escutamos, não estamos te vendo, mas estamos te escutando. Beleza. Aqui eu estou representando o Desterro, tá? Eu estou com uma dúvida. Nós caímos a categoria feminina para a segunda divisão, certo? Ano passado. E para a gente participar dos campeonatos estaduais, a gente teria que, então, participar ou promover esse qualificatório regional, é isso? Vocês têm que promover primeiro o estadual. Se vocês não promoverem. Estadual entre Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Não, e Santa Paraná. Catarina. Aí você tem que fazer 2 etapas estaduais e depois vocês aí sim, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná tem que se juntar para fazer pelo menos um qualify. Sim. E num âmbito assim geral, Santa Catarina hoje não tem 3 times participantes, muito menos 2. Como que ficaria essa situação Aí assim? nós vamos entender, vamos ver, aí a gente vai ter que entender o caso de vocês, aí vocês vão entrar em contato com a gente, vamos ver se o Joaca não tem time, se o Joaca tem 5, 7 meninas para poder juntar com o Joinville que tem mais 5, 7, para juntar com o São João da Boa Vista que tem mais 3, entendeu? A gente tem que acontecer alguma coisa tem que acontecer, entendeu? Senão né? Então a gente vai auxiliar, vamos ajudar, mas alguma coisa precisa acontecer. Beleza, então a gente entra em contato com vocês, é isso? É importante que você já fale, é importante talvez até que você já possa começar a conversar com o Dani, né? Com o nativo aí, passar um pouco esse problema para ele, para a gente poder também, ele pode vir conversar com a gente, ou vocês, a gente marca uma reunião em separado, mas aí nós temos que procurar alguma forma para fazer alguma coisa acontecer na região de vocês aí. Beleza, acho que essa era a minha dúvida principal. Então, obrigada. Renato. Pode falar, Gil. Então, eu tenho uma dúvida, por exemplo, o que ela estava falando aí, né? Vamos supor que ela só tem um time, mas eles querem muito participar e fazem o campeonato e abrem para time convidados. É algo válido, times convidados de outro estado, é válido ou não? Vamos conversar, vamos entender. Se assim, a gente quer, vamos lá, a gente tem que deixar muito claro qual é o nosso objetivo. Certo? Senão a gente começa a criar subterfúgios para cumprir um regulamento que acaba fugindo do nosso objetivo, certo? E aí não tem o porquê. O nosso objetivo é que o rugby regional ele cresça, o rugby local, entendeu? Então hoje vamos falar de Santa Catarina. Hoje você tem Santa Catarina, você tem Desterro, Joaca, São João da Boa Vista, Joinville e tem mais alguns outros polinhos ali que estão surgindo. Entendeu? Desses times a gente tem que procurar alguma coisa, entendeu? Nós temos que achar que a cada clube eu tenho 3, eu tenho 2, né? Pronto, então você já tem mais 12 meninas ali, o Desterro tem mais 12, vamos fazer 4 jogos, 3 jogos entre Desterro e essas meninas, entendeu? Num sábado vai lá, faz 2 jogos, daqui 15 dias faz mais 2, daqui 15 dias faz mais 2, cumpriu a meta. Entendeu? É isso que a gente precisa, senão a gente fica tampando o sol com a peneira, né? E a gente não anda. Né? Então, o objetivo é esse. O objetivo é ter mais meninas jogando regionalmente, próximas umas das outras. Sim, tem esse lado, daí tem outro lado também, né? Vamos supor que, em último caso,
elas não consigam isso de jeito nenhum. Aí é o que é mais válido, elas não conseguiram fazer nenhum jogo, ou elas terem um time convidado, vamos supor, de São Paulo, por exemplo, e desenvolver, entende? Mas eu Não, entendo aí o que você quer falar também. o que eu acho é o seguinte, Gil, por isso que eu estou falando, é uma construção conjunta, entendeu? A gente precisa sentar com elas, entender. Hoje, como o Júlio falou lá atrás, a gente tem várias regiões do país, nós temos pessoas nossas lá, entendeu? Então, a gente vai ter que conversar com o Dani e falar, e aí, Dani, como é que está a região aí? Não tem nada? O São João da Boa Vista, você não tem 2, 3 meninas treinando, entendeu? O pessoal aí não tem 5, 6 meninas, não existe nada, sabe? Então, não sei, vamos ter que entender. No fundo, vamos ter que entender, porque se não existe nada, a gente tem que começar a fazer um trabalho para existir. E é função do desterro, feminino, sim, ajudar com que isso aconteça. Entendeu? Então, os clubes têm que começar a sofrer, infelizmente, os clubes têm que começar a sofrer um pouco na carne, entendeu? Para poder começar a se mexer, porque é uma construção de todo mundo. Sabe, a gente ou a gente quer que o esporte cresça, entendeu? Ou a gente quer ficar tampando sol com a peneira, entendeu? Aproveitando o gancho, Renato, já, né, sobre isso. Por exemplo, aqui no Centro-Oeste, né? Hoje a gente tem os times completos, a gente tem Goiânia, a gente tem o UNB, a gente tem o Melina, e daí a gente tem ali 3 meninas no Primavera do Leste, a gente tem 4 ali em outro lugar. E daí, por exemplo, vamos supor, o Melina tem 2, 3 times de sevens, por exemplo. Primavera está com 5, vamos emprestar 3 para formar um time. O outro time tem 7 meninas, vamos colocar mais uma para ser de reserva. Isso vale, né? Porque daí a gente está fazendo jogar todo mundo do estado. Exato. Uma coisa é você falar assim, Renata, eu vou ter um campeonato regional aqui com 5 times do Melina. Não funciona. Agora, da maneira que você está colocando, lógico que funciona. Como você falou, tem um time vizinho aqui nosso que tem só 7, 8 meninas. O Melina empresta 3 para cá. Tem um outro time ali que tem 10 meninas, o Melina empresta 2. Aí juntou os 4, 5 times. Aí o Melina entra com mais 3, 4 times para ter 8 times. Perfeito, ótimo. Em vez de ter 2 times, nós temos 8, entendeu? No fundo, o que a gente precisa entender, pessoal? De novo, qual é o objetivo? O que a gente quer com isso? A gente quer que tenha jogo. A gente quer que as pessoas joguem mais. Então, a gente não quer punir ninguém, entendeu? A gente não quer deixar as pessoas de fora, né? Aqui não é esse o intuito. Então, se você vem com essa proposta para cá, fala, nós vamos... Renato, tem 10 times aqui no estado, mas todo mundo tem de 5 a 8 meninas. O Melina vai prestar 4 para cada. Perfeito, maravilhoso, tá tudo certo, entendeu? É isso que a gente quer. Entendeu? É exatamente isso. Não é, não, peraí, tem que ter. Não, vamos entender a região, vamos ver como é que é, porque o ano que vem, talvez esse time que tenha 8, jogando esse ano, o ano que vem ela tenha 12. Entendeu? Que estimula, né? Isso, exatamente. Esse é o caminho que a gente quer fazer, entendeu? E só para agregar, Renatão, porque eu acho que é importante aproveitar que a gente está nessas discussões de entendimento dos porquês. Quando você traz ali a fala dos outros projetos que estão dentro da área de desenvolvimento, a gente tem, por outro lado, clubes que estão recebendo investimento para trabalhar crianças de 13 a 16 anos, que começa a ter o Nina e começa a ter o projeto do Vem Pro Rugby. Tá? Para que daqui num futuro, daqui 3, 4, 5 anos, esses movimentos de competições que hoje tem poucos clubes envolvidos, a gente já está fazendo um outro trabalho voltado para essas categorias de base, de começar a aumentar esse quantitativo de pessoas. Então, uma hora isso vai se encontrar, entendeu? E a gente hoje em São Paulo colhe um pouco desses frutos, por exemplo, no campeonato M14 paulista, que hoje tem 10 equipes que vem um pouco desse trabalho dessas categorias de base. Então, o nosso olhar, ele é a longo prazo. Quando vocês olham ali e veem, 16 equipes na segunda divisão, será que isso vai acontecer? Se a gente não sonha e não trabalha para isso, nunca que vai acontecer. Tá? Mas é importante todo mundo entender que está sendo feito investimentos não só na parte de competição, mas na parte de fomento também dentro de clubes. Então, tem clubes aqui que estão nessa reunião que hoje já recebem benefício da confederação em uma outra área do clube, que elas, em um momento, elas se conectam. Tá? Então, é importante esse entendimento dos porquês, tá? Para que realmente faça sentido aonde está sendo colocado o dinheiro da confederação, onde está sendo investido. Aí pegando um pouco também o gancho do que o João está falando, a gente enxerga uma coisa muito de cima, uma coisa bem macro.
Então, essas ações todas que a gente está falando aqui, como ele falou, parece uma ação pontual. Estamos falando aqui do Super Sevens, mas existe um trabalho do departamento que ele é todo conectado, certo? Ele é todo linkado, né? Aqui nada é feito dentro desse departamento que não tem um porquê e não tem um objetivo de desenvolver alguma coisa que está juntando com alguma coisa ali na frente, entendeu? Então, esse pensamento todo a gente está trazendo, a gente está colocando em prática. Né? O começo ele é mais doloroso, ele é um pouco mais difícil, mas é como o Júlio falou, a gente espera que em 4, 5 anos, entendeu? Todas as regiões tenham 4, 5, 6 times jogando com 20, 25 meninas na beira do campo. Entendeu? Quer dizer, esse é o nosso trabalho, né? A gente entende muito a necessidade do jogo. A gente sabe que tem que ter o jogo, entendeu? As pessoas têm que jogar. E é importante a menina mais nova ver a menina mais velha jogando, porque tem aquela coisa do espelho, do exemplo, entendeu? Então, tá tudo linkado, né? Mas a gente está começando, a gente está começando. Em São Paulo já está se colhendo um fruto de um trabalho que vem sendo feito, e a gente vai replicar isso para o Brasil todo, entendeu? Para também buscar isso dentro de todas as regiões do país. Tá? Então, tá tudo linkado. Vocês podem ter certeza que é um trabalho estruturado, é um trabalho pensado, é um trabalho que tem os porquês para poder responder os questionamentos, né? Mas, de novo, é um trabalho que como o dinheiro é curto, né? Às vezes a gente tem que tomar algumas decisões, a gente tem que fazer alguns cortes, enfim, a gente tem que optar por um ou por outro. Mas, mesmo assim, a gente ainda está conseguindo fazer de tudo um pouquinho aqui para a coisa poder andar em vários eixos, né? Para que tudo isso vá se convergindo para ter mais atletas, mais jogo, melhor jogo, um jogo mais seguro, entendeu? Esse é o nosso objetivo. Érica? Boa noite, Érica aqui do Delta Rugby. É meio que uma pergunta parecida, né? Só que aqui no Piauí e no Nordeste em si a gente tem como é que se diz? Eu já até mandei um e-mail para a CBRU, meio que retratando, não sei se ficou alguma dúvida, não sei se vocês chegaram a ler também, que foi ontem que eu enviei. Hoje no Piauí eu só tenho a equipe do Delta. Em uma manter anterior já tive o Parnaíba Rugby, hoje eu só conto com a equipe do Delta. A gente fez um levantamento a nível Nordeste, né, para saber o que a gente ainda tinha de time ativo, inativo, quem queria voltar, quem poderia voltar, com essas lideranças. Então, hoje o que eu tenho de ativo, sem contar com a Bahia, que a Bahia eu já vi que vocês colocaram ela em outro grupo aí, eu tenho uma equipe aqui em Teresina e tenho uma equipe no Ceará, que respondem pela FENERU. Se esse estadual, que é o que nós temos hoje, pode acontecer entre essas duas equipes, que seria a seleção do Ceará e a equipe do Delta. Então, o que a gente vai fazer, Érica? A gente recebeu o seu e-mail, a gente ainda não a gente leu, mas não se debruçou, né? Porque ali a gente tem que entender, de novo, não é só ler o e-mail, né? A gente precisa entender o e-mail. Então, a gente vai fazer esse entendimento, vamos entrar em contato com você, vamos entender a região, vamos entrar em contato com outros times da região, e, de novo, vamos buscar uma maneira de ter jogo, certo? A gente vai procurar uma maneira de ter jogo. E dentro disso, a gente vai chegar em alguma coisa que seja bom para todo mundo. Certo, que foi o que você falou naquela primeira reunião que a gente teve do SS, que o importante seria muito também questão de volume de jogo entre os times, ou até mesmo entre a maior quantidade de atletas possíveis, porque a região tem um problema, porque a gente tem dimensões continentais entre estado e outro também, a gente tem esse problema também. Sim, a gente sabe que a gente não vai solucionar quer dizer, o problema de dimensão continental a gente não vai solucionar nunca, mas a gente também não vai, a nossa ideia é entender também, começar a fazer um trabalho aí na região junto com vocês, para entender que talvez esse ano a gente tenha que fazer uma coisa um pouco mais longe, trazer esse time do Ceará, enfim, para daqui 2, 3 anos a gente não precise mais fazer. De novo, a ideia aqui não é que ficar criando exceção para a regra. A gente precisa entender a região, ver o que está sendo, o que está sendo feito na região, o que a gente pode melhorar, entendeu? Para a gente poder dar um passo para frente e colocar isso dentro de um planejamento, onde a gente comece a fazer dessa forma, mas que em 1, 2 anos a gente tenha o nosso problema inicial resolvido. Entendeu? Então é dessa forma que a gente trabalha.
Perfeito, quanto a isso, eu acho que enquanto mais os outros times vê acontecendo alguma competição entre essas equipes, vai estimular as outras equipes a voltarem, porque a galera gosta de jogar. Acho que isso vai Exatamente. valer Mas demais. a nossa ideia é exatamente essa. É por isso que a gente está criando essa possibilidade de todo mundo. Entendeu? Porque a gente sabe que as pessoas só se animam vendo jogos, sabendo que vai ter jogo, né? Antigamente as pessoas treinavam, não jogavam, era muito longe, não tinha opção de jogar o campeonato nacional. Se vocês verem já no masculino, a gente criou a Copa do Brasil, sabe? Aqui nós estamos criando os qualifies, os regionais. Quer dizer, então, de novo, é sempre para ter uma possibilidade a mais dos clubes poderem enxergar e falar, pô, agora eu tenho que jogar, eu tenho por que treinar porque eu vou jogar, entendeu? Então é isso que a gente vai buscar. Ótimo, está respondido já. Obrigado, Renato. Nada, Érica. Bom, não sei se, Solange, você tem uma outra pergunta ou se era que não abaixou a mão da outra vez. Não, acho que ficou assim. Não tenho nenhuma dúvida. Eu vou entrar em contato com vocês durante a semana. Obrigada. Boa, perfeito. Bom, galera, acredito que seja isso. Então, acho que a gente tem aí alguns próximos passos aí de responsabilidade de clubes junto às suas federações, né, para dar esse retorno a nível nacional, que seria a CBRU, para ter esse entendimento, como é o caso de cada região, tá? Mas a gente tem esse compromisso de dar essa devolutiva também, até mesmo porque pelos prazos a gente está curto, né? Estamos bem próximo aí da realização dessas etapas dos quais regionais. Tá? Então, acho que é importante ter essa devolutiva. O objetivo da reunião era justamente resgatar e lembrar aí, né, todos esses caminhos, esses compromissos e reforçar o porquê de toda essa reformulação. Tá? Então, acredito que se ninguém tenha mais perguntas, a gente aguarda o contato posterior de vocês e encerra a reunião por hoje. Beleza, obrigado, gente. Valeu, galera. Boa noite para todos. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite, então. Valeu. Se falando.